Fala galera, beleza? Eu sou Eros Asturiano e esse é mais um vídeo da minha jornada no Solr. Então hoje eu tô aqui para trazer uma explicação de algumas dúvidas de alguns colegas que mandaram para mim via comentário. Então é legal que você mande o seu comentário aqui no vídeo, nos vídeos que eu publico, porque isso que ainda não vai fazendo com que a gente crie cada vez mais esse diálogo. E eu tive três pessoas diferentes em diferentes vídeos que postaram perguntando sobre as cartas e a questão da temporada do Soul Rare. Então hoje esse vídeo é rápido, só para esclarecer para todo mundo como que fica essa situação das cartas do Soul Rare. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela, só para vocês acompanharem comigo o que aconteceu. Eu tenho 3 jogadores que eu comprei agora esse ano, né, 2021, e que eles foram dispensados dos seus clubes da MLS. E é legal a gente dar, só explicar aqui e deixar claro para todo mundo que também foi uma surpresa para mim, que a MLS ela tem muito um turnover. O que é um turnover? Ela tem uma rotação de jogadores em seus times, tá? Isso eu acho que é maior do que clubes aqui do nosso país, aqui no Brasil, clubes europeus. Por quê? Porque eles têm um sistema diferente, inclusive, da contratação desses jogadores. Então é legal que isso a gente vai aprendendo junto. Então, especialmente para quem tem cartas da MLS, né, que é a Liga Norte-Americana, ficar ciente disso que aconteceu com 3 jogadores, com 3 cartas que eu possuía, que aconteceu deles não renovarem o contrato com o seu clube nos Estados Unidos. O que é legal também deixar claro é que uma estratégia, né, que eu adotei, que pode ser que ela dê certo ou que ela dê errado, que eu não quis vender esses jogadores pelo preço que eu comprei ou por um preço de mercado que estava baixo. Eu quis usá-los o máximo possível para ganhar o nosso Ethereum, né, o nosso 0,01 Ethereum a cada semana. Então eu não quis vendê-los porque eu acho e acredito que eles têm um potencial e eles podem valer mais do que eles estavam valendo agora, nessa reta final. Eu estou falando de novembro, dezembro, né, de 2021. Então eu vou colocar na tela aqui alguns exemplos de jogadores que eu fiquei, mas que eles não tiveram seu contrato renovado com o Seattle. Esses 3 casos dos meus jogadores são jogadores do Seattle Sounders, que é um time, né, de Seattle, e que não tiveram o seu contrato renovado. E vamos entender, vou colocar aqui na tela para a gente conversar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro deles é o Kellen Howe. O Kellen Howe é um meio-campo. Um meio-campo, ele não é um volante, é um meio-campo central, raiz, vamos dizer assim. Ele não é um meio-campo atacante, ele não é um volante, ele é um meio-campo mesmo do time do Seattle. E ele, titular, é um starter do time do Seattle, que foi a minha maior surpresa, que ele não teve o seu contrato renovado com o Seattle Sounders. E esse eu confesso que eu ainda estou tranquilo, porque eu acredito que ele possa ter chances em outros times da MLS sem problema algum. Tem grande chance de ser um titular. Olha a pontuação dele, né? A pontuação média dele é muito boa, 48. Então eu estou bem tranquilo com essa aquisição dessa carta. Por mais que esse losango vermelho, o que significa? E é o tema, né, desse vídeo que eu vou explicar para vocês, que ele não está elegível em uma liga contemplada pelo Soul Rare. No caso do Kellen Howe, ele não está em liga nenhuma, porque ele rompeu seu contrato com o Seattle, então ele não está inscrito em nenhuma liga. Importante deixar claro, e isso é legal, que a gente já falou em outros vídeos. Gente, o Soul Rare, a gente compra a carta, e é uma carta que ela tem toda a credibilidade da blockchain, mas se eu tenho uma carta que ela não é coberta em uma liga do Soul Rare, consequentemente o valor dela vai despencar. Por quê? Eu tenho cartas, a ideia básica do Soul Rare, eu possuo cartas e eu coloco eles para jogarem para eu ganhar a premiação. Se eu tenho uma carta de um jogador que ele não está inscrito em uma liga do Soul Rare, consequentemente a chance, né, o valor dele vai depreciar muito. Então, hoje o Kellen Howe, ele é um dos jogadores que eu tenho que ele não está inscrito em nenhuma liga hoje, né, dia 11 de dezembro. Então é importante deixar claro que essas mudanças, especialmente numa MLS que tem um contrato, uma forma toda diferente,
que eu vou fazer um vídeo especial, né? Vou trazer um convidado falando sobre, explicando a MLS, como ela funciona, que ela é um torneio diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil e até dos torneios europeus, para a gente entender como que isso funciona. O que é legal a gente entender aqui? Primeiro ponto, todas as minhas cartas, quando viram a temporada, eu vou perder o valor dela? Não, de maneira alguma. O que acontece se você tem uma carta que ela é de 2020, de 2019 ou agora de 2021 e no ano que vem eu vou comprar uma carta agora em 2021, em dezembro de 2021 e o ano que vem eu não vou conseguir utilizá-la? Negativo, não é isso que acontece. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês o Daniel Bessa, que é o meio de campo do Hellas Verona, que eu comprei esse ano, e ele é temporada 2021. Na teoria, eles já estão lançando cartas novas do Daniel Bessa, mas o que acontece? Essa carta ela não fica, eu não perco a carta, tá? O que acontece? Eu vou perder o bônus de atual dela, o bônus de ser uma carta de uma temporada atual. Então veja que mais por conta, e tem um outro vídeo meu que vou deixar na descrição para você acessar, que eu explico sobre as Game Weeks, sobre o calendário e como eu faço para minhas cartas ganhar XP, que é esse XP bônus, é o bônus de experiência. Isso daqui está tudo descrito aqui na nossa página, no vídeo em que eu falo sobre o calendário e a pontuação em XP. O Daniel Bessa é um ótimo exemplo. Por quê? Porque eu adquiri ele em agosto e eu sempre coloco ele para jogar. Por mais que ele não vai ser o meu time titular, eu coloquei ele muitas vezes em um time de treino, mas ele foi ganhando XP. Só que aconteceu, virou a temporada, então hoje nós estamos na temporada 21-22, então existe, né, a carta nova do Daniel Bessa, mas essa carta eu já tenho de experiência, então por isso que é um XP bônus, que é um ganho de experiência que eu já tenho por colocá-lo de 4%. O que eu tinha antes, que eu não tenho hoje, são 5%, que é o bônus da temporada atual. Então é importante para deixar claro para você. Se você tem uma carta de um jogador de uma temporada passada, você pode utilizá-la no Soul Rare. A única coisa que acontece é que você perde ou você deixa de ganhar os 5%, que é o bônus da temporada atual. Então, se eu estou utilizando uma carta que é da temporada atual, eu tenho 5% a mais na minha pontuação, né, quando eu escalo meus jogadores, de ganhar esse bônus, vamos dizer assim. Mas esse bônus não é só para cartas atuais. Eu posso ter esse bônus, ou eu vou ganhando esse bônus à medida em que eu vou colocando o meu jogador para jogar. Por isso que tem um vídeo falando sobre a importância de você escalar todas as suas cartas, todos os jogadores, não importa se é carta branca, não importa se é um jogador que não vai jogar essa semana, certo? E daí, com isso, você vai acumulando essa XP bônus que ela pode substituir ou ela pode, né, minimizar o seu dano de uma carta que não é uma carta atual. O que significa uma carta atual? Então vamos falar que o 2022 vai começar logo mais e nós teremos as cartas 2022. Então, o jogador que foi lançado em 2022, ele terá 5%. Ah, Eros, eu tenho uma carta do Daniel Bessa agora, mas não lançou carta nova dele. O Soul Rare mantém a pontuação enquanto ele não lançar a nova carta. Então vamos dar um exemplo para o nosso Campeonato Brasileiro, que acho que é importante que a maioria de vocês está aqui que acompanha. Vamos pegar o exemplo do William, né, atacante do Corinthians. Eu tenho uma carta do William. Enquanto não lançar a carta 2022 do William, a minha carta 2021 ela possui 5% de bônus de ser uma carta da temporada atual, certo? A partir do momento que o Soul Rare lançar, Eros, eu sei quando que o Soul Rare vai lançar? Não, a gente não sabe isso. Isso depende do time, depende da negociação, são N fatores. Resumindo, a gente não sabe quando cada time vai lançar a sua carta 2022. O fato é, enquanto não lançar a carta 2022, a nossa carta 2021 ela vai ter os 5% de bônus, que é o bônus de temporada, que é o bônus da carta. Mas, além desse bônus, a gente pode ir fazendo com que a nossa carta vai ganhando XP, que é a experiência,
com base em colocando ela para jogar. E isso também a gente já falou em outro vídeo, que esse XP bônus, essa experiência, ela é dividida ao meio quando a gente compra uma carta. Então vamos pensar, vou colocar de novo aqui a tela do Daniel Bessa, vamos pensar que você comprou essa minha carta do Daniel Bessa. Hoje, para mim, o Daniel Bessa ele está com 4% de XP bônus. Para você, ela vai chegar com 2% de XP bônus, certo? O que significa isso? Ele sempre vai cortando pela metade. Então, uma carta de 2018, ela não vale mais nada? Não, de maneira alguma, ela pontua igual. A única coisa é que essa pontuação, a cada vez que existe uma transação, mas se você comprou em 2018 e você tem ela até hoje, com certeza você vai ter uma pontuação de XP bônus muito alta. Mas a cada vez que a gente vende uma carta, né, ou compra uma carta de terceiro, a gente vai pegar pela metade, ela é dividida ao meio, ela é rachada, essa XP bônus, certo? Esse é o único ônus que tem para você que compra uma carta de uma temporada passada, é o único ônus que você vai ter na sua carta do Soul Rare, certo? Não tem nenhum outro ponto. Ah, então eu tenho uma carta de 2019, ela não vale mais? Não, ela continua valendo igual. Você vai colocar ele para jogar e você ganha a pontuação dele. Isso, né, é muito legal, porque imagina que a gente compra uma carta um ano e no outro ano essa carta não vale mais nada. Isso seria muito ruim para a plataforma, para os usuários. Então isso não acontece, gente. Eu posso comprar uma carta do Messi no Barcelona ainda, né, de 2018, e ela pontua igual. O que eu não vou ter, o bônus de experiência que eu vou ganhando conforme eu vou escalando, e, além disso, o bônus da atualidade, é o bônus de ser uma carta que é dessa temporada, certo? Então, essa é a única diferença. Isso é importante muito a gente deixar muito claro isso para você, que não tem perigo de você comprar uma carta agora em dezembro de 2021, que não tem risco nenhum. Do ano que vem, meu Deus, mas ele lançaram uma carta de 2022 e minha carta de 2021 não vale nada? Não, não tem nada a ver. Só fique esperto nessa questão do bônus que ela recebe. Claro que isso pode dar uma diferença, mas para você jogar o Soul Rare não tem diferença alguma. A única questão é a diferença do ponto, da pontuação do seu XP bônus ou da sua Experience bônus. Bom, continuando aqui, eu dei o exemplo então do Kellen Howe, o Spencer Richard, que ele já aparece num outro vídeo meu, que é o meu vídeo de fracassos no Soul Rare, que foi uma compra de um goleiro, que no caso é o Spencer Richard, que eu comprei ele quando ele começou a jogar alguns jogos, mas ele voltou a ser o banco, então eu não fui muito feliz nessa compra. E agora o que aconteceu? Ele não renovou o contrato com o Seattle Sounders. O que significa isso? E isso é importante também deixar claro nesse vídeo para você. Primeiro, significa que se o Spencer, no caso dele, ele está com 28 anos, dificilmente eu acredito que ele vai aposentar. Mas se ele aposentar, já era. A minha carta vai depreciar muito, né? Mais do que ela já está depreciada, por conta dele não ser um jogador elegível para o Soul Rare. Hoje, com esse, não é nem um losango, né? É um losango, com esse losango vermelho, ele já não é um jogador elegível, porque ele não possui contrato com nenhuma liga, certo? O que pode acontecer? Vamos lá para o cenário pessimista. Além de ele se aposentar, isso é um cenário muito pessimista. Segundo cenário pessimista é o quê? Ele jogar uma Série B nos Estados Unidos. E o que é uma Série B nos Estados Unidos? É uma ULS, por exemplo, né? Que não é coberta hoje pelo Soul Rare. Ou ele jogar alguma liga que não seja coberta pelo Soul Rare. Isso vai fazer com que minha carta valha o que está valendo hoje, que é quase nada, certo? Agora, o que eu tenho de lado bom? Ele era um goleiro reserva no Seattle. Vamos pensar positivo que ele possa ser contratado por um outro time e ele possa jogar mais jogos, que ele possa ter mais oportunidades. Então, isso vai fazer com que o valor dele também cresça muito. Então, vejam como nós temos isso e como eu sempre falo, existe muito risco, além da questão das criptomoedas, tem a questão das cartas, que é um risco que a gente está disposto, né? A gente está na chuva para se molhar, a gente tem que entrar no Soul Rare e não adianta
não ver isso, não adianta só achar que eu vou ter lucro, que eu vou ser feliz. Então é muito legal até que aconteça isso para vocês observarem aqui. Então, o caso do Spencer Richard pode ser um case daqui a pouco que eu vou contar e falar: uau, olha como ele teve altos e baixos e deu certo. Ou pode ser um jogador que eu realmente, uma carta, um investimento que eu comprei essa carta, que não foi barato, que eu possa ter um prejuízo. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Eu hoje, Eros, você vai vender ele hoje? Não, não vou. Porque a minha estratégia é a estratégia do all-in. O que é o all-in? Bom, eu investi 0,045 nesse jogador. Agora ele está valendo 0,09, 0,010, o quê? Menos de um quarto do que eu paguei nele. Eu vou vender ele agora? Não. Então, ou eu acredito, espero e torço para que ele volte a ser um jogador que tenha mais oportunidades e que valorize, ou ele realmente pode ser um jogador que aposente ou que vá para uma liga que não é coberta, que o preço dele vai ser sempre ruim assim, e daí eu já assumo o prejuízo e faz parte do jogo e tudo isso. Então é legal sempre deixar claro isso, né? Cuidado com todo mundo que fala que é tudo mil maravilhas, e não é. A gente pode acontecer essas adversidades, né, que acontecem aqui no Soul Rare, porque ele é um jogo, ele é um fantasy game, ele é com base na vida real. E isso é um fator que independe. Eu tenho uma carta, eu poderia ter vendido ele antes e ter um prejuízo menor? Poderia, mas são estratégias. A gente não sabe, né? A gente não tem uma bola de cristal para falar o que é certo e o que é errado. Então, é o que eu sempre falo, faz parte do jogo. A gente toma estratégias, tem estratégias que a gente dá muito bem, a gente fica muito feliz, tem estratégias que a gente não é muito feliz, certo? Além do Spencer Richard, eu também tenho o Kellen Howe, que eu já mostrei para vocês, e tem o Shane O'Neill. Então vamos pegar assim os opostos. O Kellen Howe, eu estou muito tranquilo que ele vai ter um outro time para ele jogar regularmente. Por mais que ele não possa ser o titular absoluto, mas ele tem muita chance de jogar, porque no Seattle, um time muito bom, ele era titular, certo? E, inclusive foi uma surpresa, não só para mim, mas até para os torcedores. Eu acompanhei as redes sociais do Seattle e todo mundo falou assim: nossa, mas o Howe, por quê? Enfim, acontece, são decisões. Do outro lado, eu tenho um goleiro que ele é reserva e que realmente não tinha muita expectativa, e eu já sabia disso. E para mim, eu acho ótimo que ele não fechou com o Seattle, porque vai que ele fecha com outro time e tenha mais oportunidades. Isso pode ser bom para mim. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ir para um time que nem joga o Soul Rare, e daí vai ser muito ruim para mim. Mas um caso que ficou, que acho que foi o que eu estou mais encucado, é o do Shane O'Neill. O Shane O'Neill é um zagueiro, ele é irlandês e americano, ele tem dupla cidadania, e ele, comprei ele por um preço muito bom, né? Eu paguei para ele, foi 0,012, tá? Ó, foi muito mais barato que isso. E ele não é um titular absoluto, mas o que aconteceu nessa última temporada, o zagueiro, eu não lembro o nome agora, mas ele teve uma contusão e ele jogou muito tempo de titular, me ajudou muito para os meus Eternos. Eu já paguei esse investimento no Shane O'Neill bem tranquilo por tudo de pontuação que ele fez por mim. E são ótimas pontuações. Essas pontuações foi porque ele já voltou para o banco e fez. Mas ó, quando ele é titular, ele faz 50 pontos aí, uma média muito boa. Mas ele é uma dúvida, por quê? Porque ele não é tão badalado ou tão reconhecido como o Kellen Howe, que eu acredito que vai ter mais chance e torço, mas e ao mesmo tempo ele também não é tão desconhecido como o goleiro, como o Spencer Richard. Então ele está no meio termo. Ele realmente, eu estou na dúvida, eu também não quero anunciar, porque hoje o valor dele está metade do que eu paguei, não vale a pena para minha, né, para minha análise, vendê-lo agora. Então eu vou esperar para ver o que acontece, para ver se ele vai ter uma oportunidade, seja no time da MLS, seja que ele volte para, sei lá, para jogar na Inglaterra ou na Escócia, né, algum clube em alguma liga coberta, porque ele sim tem potencial, porque ele é um bom zagueiro, certo? Por mais que ele não seja um titular absoluto do Seattle, ele é um bom zagueiro. Mostra isso quando a gente olha o gráfico dele, né, das pontuações. Então,
a gente sabe o quanto de potencial que ele tem. Eu vou até mostrá-lo aqui para vocês, quanto que ele, a pontuação dele, o quanto que ele pode render. Mas, gente, de novo, e sempre deixando claro, e é legal porque eu estou narrando a minha jornada aqui para vocês, então eu não sou o dono da razão e sei de tudo, eu vou compartilhando o que acontece, o que vai sendo de muito legal, o que vai sendo de não muito legal, de triste, e esse é um caso. Mas olha, a pontuação dele é uma boa pontuação, né, para um zagueiro. E é isso, foi uma surpresa também o Seattle ter não renovado o contrato dele. Sinceramente, né, o Seattle, muitos jogadores do Seattle não renovou o contrato. É uma renovação, é um time que foi muito bem, ficou em segundo lugar na conferência, mas no mata-mata teve um azar, um jogo que não foi bem, um jogo onde o, o Salt Lake, o Real Salt Lake, não deu um chute para o gol, mas se classificou nos pênaltis. A gente teve aí o Seattle não classificado e eles fizeram essa mudança drástica. Mas o que eu quero deixar importante, então, nesse vídeo aqui, para vocês é, primeiro, as suas cartas, e o Shane O'Neill já é um exemplo que eu já usei em outros vídeos, de um jogador que eu peguei ele de uma temporada antiga, porque o Shane O'Neill, olhem aí, ele é da temporada 2020, e é uma carta que eu usei muito esse ano, 2021, e ele, por mais que eu não tinha mais os 5% dele, da pontuação atual, por conta de vários jogos que ele foi jogando comigo, hoje ele está com 5,5. Então é uma XP bônus que se alinha. Se eu comprar um Shane O'Neill agora, se eu comprar um jogador agora, ele vai vir com 5 pontos. Então o Shane O'Neill, por conta de eu colocá-lo muitas vezes para jogar, ele já está com esse pontos, né, com esse bônus que se equipara a um jogador desse ano. Então, é um ótimo exemplo de que, primeiro, as suas cartas, por mais que seja, você pode comprar carta de 2018, 2019, 2020, isso não vai ter problema. Então, você que está comprando agora, em 2021, não fique desesperado, porque 2022 não quer dizer que a sua carta não vai mais valer. O que vai acontecer é que quando lançar a carta nova, que a gente nem sabe ainda qual vai ser o layout, o desenho, né? Observe que todas as cartas elas têm um layout, um fundo que difere, né, o seu ano, mas você vai poder jogar com ela, vai poder comercializar ela sem problema algum. Isso é o primeiro recado e a primeira informação importante para você que joga Soul Rare. E a segunda é que o meu jogador está fora de uma liga de Soul Rare. Meu Deus, o que aconteceu? Acabou o mundo? Não, espera. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado é volátil. Hoje, em dezembro, dificilmente os times estão pensando, estão planejando. Vamos ver em janeiro. Então eu vou aguardar janeiro até fevereiro, porque a MLS volta dia 26 de fevereiro. Então nós temos aí mais de 2 meses onde esses jogadores podem ser realocados, podem ser contratados a custo zero. É uma diferença da MLS também. Então pensa que um clube pode ir lá e pode contratar o Kellen Howe a custo zero. Por quê? Porque ele está sem contrato no mercado. Então, olha como é uma diferença, né? Ao invés de eu ter que pagar para o Seattle, para eu ter o Kellen Howe, não. Eu só basto negociar com o jogador. Então, por isso que eu, nesse momento, eu ainda estou tranquilo. Eu não fiquei apavorado com essas mudanças. Foi mais até do que eu imaginava, né? De ter 3 jogadores do mesmo time que não tiveram o seu contrato renovado, mas eu ainda estou tranquilo. Por quê? Porque nós temos 2 meses para analisar isso. E é por isso que eu já dou um spoiler para vocês que nas próximas semanas eu vou fazer várias lives com colegas que são especialistas na Liga Mexicana, na MLS, em outras ligas, até no nosso Campeonato Brasileiro, para a gente falar em como que a gente consegue contratar bem. Porque se eu contrato um jogador, e esse é um exemplo, se eu contrato um jogador que está sem contrato, e eu acredito, e eu busco informações que ele tem chances, né? Ou ele está conversando, ou ele está ali prestes a assinar com um novo clube, eu tenho uma chance muito grande de valorizar essa carta, então eu tenho uma chance muito grande de valorizar o meu ativo. Então é importante deixar claro, fique tranquilo, não se desespere, mas ao mesmo tempo, é o que eu falei,
não ache que é só de lucros, não ache só que é só coisa boa que acontece no Solrare ou em qualquer NFT game. Tem os seus momentos ali de dificuldade. Você pode sim perder dinheiro, mas é por isso que é importante você ficar ligado, você acompanhar, você ter informações, e é por isso que eu narro aqui a minha jornada, mostrando meus erros e os meus acertos, para que a gente vá aprendendo juntos nesse NFT game de futebol. Então é isso, até o próximo vídeo, onde eu vou contar um pouco mais da minha jornada. Se você não sabe o que é o Solrare, clica no link na descrição para saber mais da playlist. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, é o que eu sempre falo. O Solrare, assim como o futebol, quanto mais pessoas que conhecem, que estão jogando, melhor para todo mundo. Então convido o pessoal para também entrar no Solrare. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem um servidor no Discord, onde também tem muita gente disposta a te ajudar a você tirar as dúvidas, a você ir montando, entendendo melhor sobre esse NFT Games. Beleza? Então, até o próximo vídeo e